vídeo a guia integrada de Twix, tá? Na verdade, ela vai pegar vários módulos de single e colocar eles como indirect skinning ou não, dependendo do setup que a gente pedir para esses tweaks. Os tweaks, eles são controle de ajustes que a gente tem, muitas vezes a gente utiliza para o facial. Então a gente tem pontos específicos na face onde a gente vai aplicar esses controladores que vão deformar e ajustar. Então os tweaks são como ajustes que a gente pode fazer de controles faciais. Ele, na verdade, está aqui no último dos nossos módulos atualmente como Integrated, né, que seriam os módulos integrados, tá? Quando a gente cria ele vai te perguntar, você quer simples ou completo? Tá? Eu vou começar pelo simples para apresentar para vocês. Quando a gente escolhe simples, ele vai te fazer uma outra pergunta. Ó. Qual o uso que você vai fazer dele? Ele te dá a opção de você usar ele como Indirect Skinning Animation ou então Facial Joints in Gaming. O que isso quer dizer? Se você usar ele para Indirect Skinning, você vai fazer o skinning desses singles em uma target de blend shape e isso vai passar para animação, funciona super bem. Se você for usar em game, você não pode usar uma target de blend shape, então você tem que fazer o skinning direto no seu modelo final. Nesse caso, ele vai gerar joints que são como se fosse um FK-Lines, mas ele tem uma configuração especial nele quando ele gera isso, para ele receber conexões do head. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vou começar pelo Indirect Skinning de Animation e ele vai criar para a gente essas guias aqui. Ó. Ele vai criar um monte de guias FK, na verdade singles, e essas guias singles são essas daqui. Ó. Ele tem alguns que são os holders, que são as bases para, por exemplo, esse aqui são os controles da sobrancelha. A gente poderia colocar esse aqui na parte interna da sobrancelha, esse aqui no meio da sobrancelha, esse aqui na parte de fora da sobrancelha. Então, 3 pontos na sobrancelha, nesse caso aqui, seriam esses tweaks de eyebrow aqui, por exemplo. Tá? Esse aqui já seria para o lábio, a gente coloca isso daqui mais ou menos onde está o jaw, e essa parte aqui seria o lábio superior, o lábio inferior, aí aqui o cantinho do lábio. Tá? E esses daqui seria o entre o cantinho do lábio superior, mais perto do canto, e esse aqui mais perto do meio. Então, esse daqui é o conceito que a gente tem para posicionar as nossas guias de tweaks. Quando a gente gera o rig delas, elas vão então ter o Indirect Skinning, e aqui ficou um pouco cheio demais porque eu acho que o joint está meio grande. Eu vou diminuir o tamanho do joint só para a gente ver melhor aqui, só um minutinho. 0,3, né? Ali, tá? Agora o joint está pequenininho aqui, dá para a gente ver os controles. O que a gente gerou agora? A gente gerou uma série de setups aqui, que a gente tem os controles da boca, a gente tem o lábio superior, o lábio inferior e todos esses joints que estão configurados aqui para a gente levar pela nossa sobrancelha, por exemplo. Tá? Esses joints eles estão no estilo de JIS, JIS, que seria o Joint Indirect Skinning. Tá? Esses joints aqui seriam skinados em uma target de blend shape. E os controles, ao serem levados pelo rig principal, por exemplo, olha lá, ele vai ser levado pelo rig principal, mas a target de blend shape está parada no mundo, sendo skinada por esses joints. E aí só quando a gente move aqui os controles do nosso tweak é que ali vai mover o joint, porque ele tem conexão direta. Então, é assim que a gente faz o setup de tweaks utilizando esse tipo de guia. Eu vou mexer agora um pouquinho para vocês verem na outra opção de guias. Nessa vez eu vou fazer o guia completa, por exemplo, para a gente ver dos tweaks. Vai vir um monte mais de guias, é normal que aconteça isso. E a gente vai pedir o Facial Joints para Game, ou seja, são joints que você vai esquinar da mesh final, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai criar a mesma coisa, um monte de tweaks, que são os tweaks, que esse aqui é no meio da sobrancelha, por exemplo. Ele é completo, então ele tem um a mais aqui na nossa sobrancelha lateral. Ele tem aqui alguns squints que a gente pode ter, tá? Os lábios, igual a gente viu. Bom, então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse rig e vocês vão ver que ele vai integrar simplesmente os tweaks. Não vai fazer uma integração completa que a gente chamaria, que é o caso que a gente vai mostrar em breve. Aqui, ó,
a gente tem um controle principal, por exemplo, aqui do Squint, um controle principal do lábio, igual a gente viu. Se o rig mover esses controles, os joints vão mover também. Então, como ele não está em direct skinning, olha, ele está tudo como joint final. Se ele não está em direct skinning, ele não serve para ser esquinado em uma target de blend shape. Ele vai precisar ser esquinado na geometria final. Tá bom? Uma coisa interessante que ele tem desses controles, que são de joint, para joint facial, se a gente for ver aqui nos controles, eles vão ter... Deixa eu ver onde que a gente encontra aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se ele está integrando ou se ele não chegou a integrar. Se ele não chegou a integrar, ele não criou atributos extras. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem uma coisa muito legal no AutoRig, que é a integração desses joints junto com o head. Então, eu vou abrir uma nova cena de novo aqui. Eu vou criar um head, tá? Esse head, a gente vai ter controles faciais para ele. Então, esses controles faciais, eles a gente pode perguntar aqui, ó, eles vão ter como animation para controlar uma blend shape, esses controles vão controlar uma blend shape, ou eles vão controlar um facial joint para game. Então, a gente vai colocar aqui como facial joint para game. Se a gente optar como facial joint para game, ele vai conectar esses controles nos nossos joints, que são os joints faciais. Agora, onde que ele vai encontrar esses joints faciais? Quando a gente vier aqui e criar os tweaks. E esses tweaks a gente pode pedir eles do tipo joint facial aqui para game, tá? Então, o que acontece? O AutoRig vai identificar que existem joints faciais e, nesse caso, eles serão controlados pelo controle de facial do head. Então, vamos ver o que acontece quando a gente gera o rig. Ele vai encontrar esses controles, identificar que existem comandos que um podem mandar para o outro. E aí, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o Brawl controlando os joints faciais. Tá? Isso aqui é super legal porque a gente tem controles faciais controlando os tweaks. Tá? Os tweaks já têm uma pré-definição inicial de quanto que eles movem, quantos que eles rotacionam. A pré-definição foi a gente que criou por padrão, mas, por exemplo, a gente poderia vir aqui e dizer que quando ele sobe aqui o nosso controle principal, ele sobe, a gente pode calibrar essa movimentação que é dada nos joints. Então, como que se calibra ela? Aqui, tá? Nos próprios controles, que são os controles de facial aqui, ó, ele já vai ter uns atributos de conexão com eyebrows, por exemplo, e aí aqui começa a ficar um pouco complicado. Mas, se você tiver necessidade de fazer essa calibração, é aqui que a gente atua, tá? Olha, ele lê aqui os valores que ele tem de fraud, de sed, etc. Eu vou deixar ele no 0 e na verdade, vou deixar ele para cima aqui, no Brawl 1. Tá? Se ele está no Brawl 1, que eu vou deixar em 0 aqui. 0, pronto. Ele está só atuando como o Brawl Up, por exemplo. Tá? Ele está 1 aqui no Brawl Up. Aí eu quero corrigir, por exemplo, o do Middle aqui, ó, que é esse primeiro. Tá? É só ir com calma. Qual é o nome desse cara? É o Middle Eyebrows. Então vou achar ele aqui, ó. Middle Eyebrows, ele está aqui, ó. Middle Eyebrow. Translate dele em Y está para esse valor aqui, quando ele é negativo, né? Então, no caso, vamos colocar um valor um pouco diferente aqui. Deixa eu achar qual que é o que a gente vai encontrar do middle aqui, ó. Eyebrow middle. Eyebrow middle. Então, aqui deixa eu ver se algum desses. Eu sempre me perco aqui, tá? Essa calibração aqui não é fácil de se fazer, não, porque ela tem que ler muito atributos, tá vendo? Ó? Então, não sei se vocês tiverem alguma sugestão de como a gente corrige isso daqui num modo mais simples, a gente pode até tentar desenvolver algo melhor, tá? Mas atualmente o que ela tem, esses valores de calibração estão nos atributos. Aí, por exemplo, aqui o middle, se a gente vai para cima, esse aqui é o middle para cima, aqui, ó, em algum lugar. Aqui, ó. Ele vai subir mais ou ele vai subir menos? Se eu colocar muito aqui, ó, tá? Ele vai subir muito, ó. Tá? Então é essa a ideia. Aqui ele está indo um pouquinho para baixo. Então, a gente pode colocar ele um outro valor. A gente encontra aqui, deve ser aquele middle translate aqui, ó.
Aqui, ó, tá vendo se ele vai para frente, se ele vai mais para baixo, tá? Então, ó, eu exagerei esses valores só para a gente ver que a gente consegue calibrar esses valores de integração, tá? É muito pouco usado. A gente prefere utilizar como blend shape, porque a blend shape dá um resultado mais bonito artisticamente, mas a gente tem aqui esses valores que poderiam ser valores que nos ajudariam, por exemplo, a fazer um sorriso, a fazer sei lá, uma boquinha de ar, esses fonemas, essas coisas, tá? Então, isso daqui são valores que a gente também pode calibrar. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui como o Big Smile, tá? E a gente vai lá no Big Smile para tentar calibrar ele, a gente tem um monte de atributos daqueles, igual a gente viu. Ele até demora a carregar aqui, porque a lista é grande, tá? Então aqui você tem, ó, para o Big Smile, aí qual que é o atributo que você vai usar aqui? Olha, eu vou deixar vocês escolherem, porque olha a quantidade de atributos de calibração que tem, tá? Ele já traz isso para a gente, muita informação. E eu não sei, eu ainda estou pensando como a gente otimiza isso, mas como a gente usa muito pouco, eu não estou ainda priorizando essa como a parte de desenvolvimento para a gente melhorar essa calibração. Mas se for algo que vocês quiserem sugerir, fiquem à vontade também para a gente colaborar com o trabalho de todos, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Essa guia de Twix, ela funciona muito bem e na maioria das vezes a gente utiliza ela para conectar em Blend Shapes, né, que é o nosso maior campo de trabalho em Animation, mas também para game existe essa preparação de joints faciais, tá bom? Isso aí, obrigado, valeu!